quero falar com os irmãos sobre verdades esquecidas de um evangelho abandonado. Vamos falar juntos? Vamos lá? Verdades. Amém. Nesses domingos, pastor, nós estamos falando sobre o evangelho e tudo que envolve o evangelho, a transformação e o poder desse evangelho sobre as nossas vidas. O Nando, ouvindo a mensagem dele quando estava aqui, num domingo, estava falando que o evangelho são coisas que estão lá dentro da gente. O evangelho são coisas de dentro. E de alguma forma, em algum momento, nós, quando eu falo nós estamos falando cristianismo, nós evangélicos cristãos, nós nos perdemos. Quem estuda a Bíblia não precisa ser um teólogo, um estudioso profundo, e quem já viveu uma era mais áurea do evangelho vai perceber isso, que nós de alguma forma nos perdemos. Um dos pregadores do passado, ainda hoje chamado os maiores pregadores que o mundo já teve, chamado Charles Spurgeon, ele é chamado ainda hoje o príncipe dos pregadores. Disse que ainda hoje, nesse momento, nunca houve alguém que pregou como ele. O Spurgeon é um dos maiores expositores e pregadores que já existiu de Jesus até esse exato momento. Ainda hoje ele tem um título de príncipe dos pregadores. Em 1880, Charles Spurgeon escreveu um texto, e eu peguei só uma síntese, é óbvio. Ele diz assim, preste atenção: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Chegará um dia que ao invés de ter pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Isto em 1880. E aí nós vemos então a confirmação dessa palavra profética de Spurgeon. O tempo que nós vivemos. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Quando nós estamos falando do evangelho, e esses domingos que ficamos à noite falando e pregando sobre esse assunto, e tudo que as implicações que envolvem o evangelho, é muito importante pararmos e refletirmos sobre o que virou esse evangelho. O que as pessoas no decorrer do tempo conseguiram transformar esse evangelho maravilhoso da graça, da salvação de Cristo, nessa coisa espetacular, onde nós não temos mais adoração, nós não temos mais louvor, tudo se tornou um espetáculo. E claro que aqui eu estou generalizando, tirando as coisas específicas, porque graças a Deus, como em Jerusalém, Israel, ainda sempre há os remanescentes. Mas as mensagens, se você entra na internet, dá vontade de rir. Os louvores não são mais louvores, são shows. Às vezes nós cantamos, não sei se aqui na igreja se há uma hinologia, mas às vezes nós cantamos alguns hinos que não são hinos, que não são adoração ao Senhor. Nada mais são do que a projeção da personalidade nossa. A ênfase está no que fazemos, no que construímos, onde chegamos, e quando chegamos, e a forma como chegamos. Há uma personificação, ou uma tentativa de transformar o evangelho numa coisa nossa, onde Cristo não é tão importante, onde eu sou, talvez não mais importante, mas na semelhança de Cristo igual.
Então os pregadores são grandes homens de Deus, e isso é uma bobagem, porque se são grandes homens, não podem ser de Deus, e se são de Deus, não podem ser grandes. Então tudo virou um espetáculo, vir para a igreja virou um espetáculo, adorar é um espetáculo, pregar é um espetáculo. E nós não estamos nem falando da mídia atual, porque isso Então nós vemos hoje verdadeiramente o que Spurgeon falou em 1880, que parece que foi substituído o pregador e o adorador por palhaços, não mais envolvidos com o evangelho de Cristo, esse evangelho que nós estamos falando aos domingos, o evangelho de dentro, que o Nando falou e outros irmãos falaram, onde as coisas acontecem dentro da gente. E agora nós então entendemos que nós vamos para o texto. E nesse texto, talvez para mim particularmente, é o momento mais precioso de Jesus. Jesus está agora no cenáculo, no capítulo 15, 16. Ele vai dar instruções para os seus filhos, ele vai instituir a ceia, ele vai instituir o lava-pés, ele demonstra o que é ser humilde, ele fala sobre o Pai, sobre o Espírito, sobre a sua ida. Até no capítulo 16, toda vez que alguém tenta pedir para Jesus se manifestar, para que as coisas e as pessoas percebam a sua glória, Jesus sempre diz assim: ainda não é chegada a hora. Mas no 17, nós já o lemos, e ele fala ao Pai: Pai, é chegado a hora. Isso é muito, para mim é muito forte. Quem já leu o Evangelho, os sinóticos, sabe a problemática, e não vou me ater a isso. Mas os seus irmãos pressionando, vocês não sabem de quem vocês são. A mãe dele pedindo, os discípulos, todo mundo apertando ele. A multidão apertava ele para matá-lo, e de repente diz o texto que ele desapareceu entre a multidão, porque ainda não era chegada a hora. E agora, no cenáculo, Jesus sabe que ele está a passos do Gólgota. Jesus está a passos da sua morte, e ele precisa deixar bem claro, evidenciado para os seus discípulos o que ele realmente veio fazer. Eu gosto de ler esse texto de João 17. É como se Jesus pegasse os sinóticos, os evangelhos, e obviamente não os tinha ainda, é claro, mas é como se Jesus pegasse todo o evangelho e torcesse e falasse assim: eu vou mostrar para vocês o que realmente eu vim fazer aqui. E Jesus então se prontifica a orar ao Pai pelos seus, por mim, por você. Amém? Jesus não pediu carroça, ia falar carro, mas não dava, mas sempre faz a adaptação para hoje. Jesus não pediu carro para eles. Jesus não pediu saúde. Jesus não pediu roupa. Jesus não pediu comida. Jesus não pediu a espetaculação do evangelho. Jesus não pediu conforto. Jesus não pediu nada do que estão tentando pedir no evangelho hoje. Jesus esmaga o evangelho, esmaga a sua missão. Ele torce, como desejando mostrar para o discípulo qual é o suprassumo, o verdadeiro valor, a importância, a essência, o que é fundamental no evangelho. E quando nós saímos disto, nós praticamos qualquer coisa menos o evangelho.
Quando eu me propus a falar sobre esse tema, nesse tempo que a gente tem, havia várias, no texto, havia várias mensagens que a gente podia intitular, mas eu não consigo, nesse momento também falando do evangelho que nós precisamos viver, eu não consigo pensar outra coisa a não ser verdades esquecidas de um evangelho abandonado. Porque às vezes hoje, quem ouve, quem lê, quem percebe o que está acontecendo no mundo cristão, há pessoas que nem usam a Bíblia mais. Nem usa a palavra. E é claro que hoje nós temos toda uma praticidade de aplicativo, não vejo problema nenhum. E deve-se usar. Hoje, às vezes, os pregadores, quando sobem ao púlpito, não usam, claro, estou generalizando sempre, não usam a palavra de Deus. Os cantores, os musicistas, os músicos, os levitas, sei lá o nome que você gosta de dar, mas os adoradores, não param e não sentam para ver o que está sendo escrito, o que está sendo cantado ali. Às vezes nós cantamos tanta bobagem, mas tanta bobagem. Porque não se para pensar sobre o que é o Evangelho. Esse envolvimento que nós temos com o Evangelho. E aí nós acabamos esquecendo as verdades essenciais, fundamentais. E antes de morrer, antes de ir para o Gólgota, Jesus ali no cenáculo, com muita dor, num cenário de conspiração, traição. Jesus olha para os seus e fala: eu preciso, antes de ir embora, falar algumas coisas para vocês sobre o que é o Evangelho de verdade. E Ele vai nos ensinar algumas coisas, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? Verdades esquecidas de um evangelho abandonado. A primeira verdade é que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Repita comigo: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, filho. Você tem dono. Quando eu vou aí nos versículos 9, 14 e 16, Jesus diz assim: rogo por eles, Pai. Não estou orando pelo mundo, está na sua Bíblia 9, 14 e 16. Eu rogo por eles, por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu do mundo não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. A primeira coisa que precisamos entender sobre as verdades esquecidas de um evangelho abandonado, que no cerne, no suprassumo, quando esprememos a palavra de Deus, a primeira verdade é que nós precisamos entender que nós temos dono. Que nós temos um Senhor, que nós somos servos, nós somos os ruperetas, que é uma palavra grega que significa remador subordinado. Nós somos aqueles que estão lá no barco, que é a palavra servos, uma das significações da palavra servo. Nós estamos lá no barco, lá no fundo, com o remo na mão, e nós não temos outra escolha a não ser remar, obedecendo o nosso Senhor. Nós não fazemos o que queremos no reino. Nós não criamos uma palavra nova. Nós não temos poder de criar outro evangelho. Nós não temos poder para criar músicas interessantes que vendem na mídia, mas não são de adoração. Isso não é evangelho. Nós não podemos criar ou achar que existe estratégias mirabolantes para você fazer uma igreja crescer, porque ainda continua sendo o Espírito Santo de Deus a maior estratégia de crescimento.
lá no meados de 1968, no primeiro avivamento no meio batista, com Ernesto Tonini, José Henrique Nascimento, Antônio Buchaim, e outros pastores, assim, mas os mais famosos ali, quando estavam saindo daquela coisa tradicional, doentia. O Ernesto Tonini, em 1968, ele chegou a dizer, em 68, e ele morreu dizendo isso, e foi um dos professores meus, não sei se alguém conheceu aqui o Ernesto Tonini, conheceu, pastor? Talvez um dos maiores pregadores, pregava em 10 idiomas. O Ernesto Tonini dizia assim que vai chegar um tempo que, se retirássemos o Espírito Santo de Deus da igreja, ninguém sentiria falta. Por quê? Porque nós criamos algumas coisas e nós esquecemos que nós não somos criadores, nós somos servos de Deus. Nós temos um dono, nós pertencemos a alguém poderoso, nós pertencemos a alguém que tem uma regra, uma norma, que tem uma forma de conduta. Ou nós nos adaptamos a ela, ou nós seguimos essa norma, ou estamos fora do reino. Isso não é evangelho, e dói meu coração em ver isso. Eu prego a palavra desde 10 anos de idade, desde moleque. E é triste ver o que as pessoas estão tentando fazer, e nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra quê? Nessa tentativa sórdida de nos personificar tão fortemente, de que parece que nós somos maiores que Deus, que nós podemos determinar a ordem das coisas, do culto, do louvor, da palavra, que nós achamos que nós podemos colocar simetria em Deus, nós achamos que Deus está numa caixa que nós controlamos. A gente acha que a gente pode chorar e Deus vai lá do céu, todo bondoso e bonzinho, vai se comover. Deus dá a mínima para o seu choro. Deus dá a mínima pela palavra que eu falo, pelo louvor que você faz, porque Ele continua sendo Deus mesmo se você não fizer. Mas Ele gosta disso. Mas importante, Ele gosta, mas desde que nós façamos do seu jeito, de acordo com o Evangelho e a palavra. Tem muita coisa bonita acontecendo, mas são criadas não pelo Senhor, mas são criadas pelas pessoas que acham que o Senhor falou. E o fato de dizer que o Senhor me disse, que o Senhor me falou, não é sinal de que realmente o Senhor me falou. Eu preciso toda manhã, e eu tento fazer isso toda manhã, ao acordar, nas minhas limitações como pecador, e dizer: olha, Satanás, eu sei que esse dia você vai tentar pra caramba, mas eu já tenho dono. Eu já tenho dono. Talvez não sejamos tão santos quanto Deus gostaria que fôssemos, mas nós não somos tão desgraçados como o diabo gostaria que fôssemos, porque nós temos um Senhor, um Deus que está acima de todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor do Evangelho. Isso é Evangelho. Naquele momento eu tento me colocar no lugar de Jesus. Se eu fosse orar pelas pessoas que iam ficar, e eu ia morrer há pouco tempo, eu ia orar para tanta coisa, para dinheiro, fortuna, vamos dar tudo. Não, primeira coisa que Jesus falou sobre o que é o Evangelho esquecido e abandonado, a primeira verdade, é que: olha, filhos, eu estou morrendo daqui poucas horas, poucos dias. Eu vou ser traído, vou ser humilhado, vão cuspir em mim, vão bater em mim, mas eu quero que vocês jamais esqueçam: eu vou para o Pai, mas vocês são meus. Eu levanto todo dia e digo isso: eu tenho dono. Eu tenho já quem adorar, eu tenho já quem servir e prestar culto. Satanás tentou fazer isso com Jesus o seu ministério inteiro. Algumas pessoas acham que foi só lá no deserto, e só foram aquelas tentações.
Tanto não é que o versículo termina lá, e deixou Satanás por tempo oportuno, ou seja, 10 minutos depois. E toda vez que Jesus era tentado, a resposta óbvia, clara, objetiva, direta, irrestrita, dura, inflexível de Jesus era: eu já tenho um dono, somente o Senhor teu Deus adorarás e servirás e prestará culto. Então, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por essa realização do Evangelho da Graça, essa verdade primeira do Evangelho. Nós estamos aqui porque nós temos um dono. Eu poderia estar em casa, você poderia estar em casa, num friozinho, não está frio, mas um friozinho de domingo lá fora, na sua casa, fazendo as suas coisas, se preparando, mas nós temos dono. Não temos dono. O Senhor Jesus é o nosso amigo, é um amigo dono. Sabe aquele amigo ciumento? Jesus é dono. E essa coisa de que Jesus é amoroso, Jesus é bondoso, tal, legal, muito importante, mas ele está falando para os seus discípulos: eu sou tudo isso. Eu não quero ser só senhor de vocês, não. Eu quero ser amigo de vocês. Jesus falou isso bem claro. Mas aqui ele está dizendo: não se esqueça, eu sou amigo, mas eu sou o vosso dono. Vocês são meus. Vocês são meus. Você crê nisso? Crê mesmo? Então a gente está aqui, sabe por quê? Porque a gente vive. Porque nós somos do Senhor. E sabe o que sustenta a gente, queridos? Nas horas de desespero, que às vezes dá um desespero na gente tão grande, é porque a gente tem dono. Semana eu deixei no grupo lá, minha mãe, os irmãos já contei um pouco, minha mãe tem um AVC, minha mãe tem uma neuropatia, minha mãe tem os rins paralisados, os médicos, os exames que ela fez agora, eu levei para uma amiga minha, médico, disse: Gil, não sei o que é isso, não sei como ela está viva, né? Então, ali forte ali e tal, mas é Deus que a sustenta, é Deus que guarda a minha mãe. Ela está ouvindo lá agora. Essa semana, para abençoar mais, foi levantar, não sei como, na cama, que ela não levanta, ela tem um AVC. Ela caiu da cama, caiu de cabeça, foi para o UPA, ficou lá de meio-dia, quase meia-noite, fizeram um raio-x, mandaram embora. Morreu, pode ir para casa. Quem sustenta? Ela, a família e a gente. É porque nós temos um dono, nós temos um Senhor, e esse Senhor, Ele cuida de absolutamente tudo na nossa vida. Eu vou e faço, e creio, e levanto, e dói, e a gente cai, levanta, porque não é a gente, é por Ele. E se a gente não entender isso, né, pastor? Não tem sentido a gente estar aqui. E Jesus então fala aos discípulos: olha, vou morrer, eu vou para o céu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês são meus, não se esqueçam. Segunda coisa que Jesus nos ensina sobre verdades esquecidas de um evangelho abandonado. Então, primeiro, nós somos propriedade exclusiva, particular do nosso Deus, e Jesus enfatiza isso. Segunda coisa que Jesus deixa bem claro é que não fomos abandonados a um Deus que nos guarda. Segunda verdade, nós não fomos abandonados a um Deus que nos guarda. Repita comigo: eu não sou abandonado, eu não serei abandonado, porque o meu Deus me guarda. E onde ele evidencia isso? Estão nos versículos 11, 12 e 15, quando ele diz assim: agora não ficarei muito mais no mundo. Jesus já sabia que ele não ia ficar no mundo. Mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Faz o que aí? Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os.
e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Não oro para que tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Jesus, então, em primeiro lugar, ele fala sobre a primeira verdade. A primeira verdade é que somos propriedade exclusiva de Deus. Mas ao partir, ele sabia que os discípulos iam sentir uma solidão incomensurável. E Jesus fala para o discípulo: olha, não se esqueçam, eu vou partir. E eu guardei vocês até agora, mas eu estou orando ao meu Pai. Enquanto eu estava com vocês, eu guardei vocês. Mas agora que eu parto, o Pai vai guardar vocês. Você não está só, irmão, é isso que Jesus quer dizer aqui. Nós vivemos um momento hoje no mundo, duas situações mais difíceis, e às vezes a gente não percebe isso. Uma das doenças da Organização Mundial da Saúde é a depressão, né? A depressão tem sido a pior e as maiores doenças hoje no mundo. Mas há uma coisa que está chegando aí, sorrateiramente, quase desapercebida, que é um problema, uma doença chamada solidão. E solidão não é a falta do outro. Solidão é a falta da gente mesmo, de nós mesmos. Porque há muitas pessoas que estão perto das pessoas, mas continuam se sentindo sozinhas. Então, pior que acabar a vida sozinho é estar com alguém que te faz sentir sozinho. E nós vivemos esse momento de solidão. Jesus passou lá na cruz várias situações dessas. Primeiro ele olha para os seus discípulos, não vê ninguém. E aí ele fala: vou olhar para cima. E quando ele olha para cima, há um buraco na imensidão da Trindade. Porque ali ele estava recebendo o meu pecado e o seu pecado. E ali, pela primeira vez na história da Trindade, por alguns segundos ou minutos, houve uma ruptura. E naquela ruptura, Jesus diz assim: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também na cruz, ele dá uma olhadela e ele vê um sujeitinho ali, um menino, que dormia no seu peito quando havia crise. O nome dele? João. E ele olha do lado, estava uma discípula amada. Quem? A mãe dele. E é isso que a gente tem que lembrar sempre, você que tem a sua mamãe, não seja bobo, por não falar otário, de valorizá-la. Porque no momento mais desgraçado da sua vida, é sua mamãe que vai estar lá. E Maria não era diferente. Ela estava lá. E Jesus naquele momento, não sei como, ele sentiu a dor daquela mulher, a sua mãe. E olha para João e fala: João, está aí a sua mãe. Você vai cuidar dela como se fosse minha. Como fosse eu cuidando dela. E Jesus sabia que os discípulos também iam ficar só. E na frente dos discípulos, Jesus fala para eles: olha, eu estou indo, e eu guardei vocês até agora. Aqui, ó, nada mexia com vocês. Até o diabo tentou peneirar alguns de vocês e disse: não está pronto ainda. Estamos falando de Pedro. Então eu não vou poder proteger vocês. Pai, guarda os teus filhos, porque agora eu não posso guardá-los. Eu vou ter um ínterim, eu vou ter um espaço de tempo, Pai, e vai ser difícil.
Eu não vou poder guardá-los, eles vão se perder. Vai haver diásporas, vai haver rupturas, separações, dores, medos, confusões. Eu não vou poder estar ali com eles. Assim como eu guardei, guarde os teus filhos. E é isso que Deus está fazendo com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você está aqui, sabe por quê? Porque há um Deus que te guarda. Há um Deus que te guarda. Você crê nisso? Então, por que te perturbas? Por que te angustias? A essência do Evangelho, se primeiro eu sou propriedade exclusiva, em segundo lugar, eu tenho um Deus que me guarda. Judas fala sobre isso, há um Deus que nos guarda de tropeçar. Amém? Eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. E não é do mal que eu vejo. O mal que eu vejo, eu desvio facilmente, irmãos. Mas há aqueles que eu não vejo. E é ali que o poder de Deus está. Eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Não estaríamos aqui se esse Deus que guarda a gente, quando você não vê, não tivesse se manifestado. Há um Deus que nos guarda dos acidentes, das afrontas, do fracasso, da dor, da morte. Quando a gente não aguenta mais, quando o peito aperta, o Senhor chega e diz: eu estou contigo, eu te guardo. E ali vem uma força dentro da gente, não é verdade? E a gente levanta ali do pó e da cinza, e a gente continua, 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 e vamos continuar até nos encontrarmos com Ele, porque Ele nos guarda até lá. E eu creio nisso, e é por isso que eu estou aqui. E se nós tivermos de perder família, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Quem escreveu isso? Lutero. Então nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque é um Deus que nos guarda. Há um Deus que nos protege, que nos faz ter vontade de continuar. E é isso que Deus está falando para você. Continue. Ah, Deus, está difícil. Está difícil sim. Eu não sou romântico no cristianismo, não. Há vezes que é muito difícil. Mas nós somos aqueles que continuam. Em nome de Jesus. Isso é evangelho. É isso que Jesus está falando. Isso que Ele falou para os discípulos. Isso é evangelho. O resto é caricatura de evangelho. Terceiro lugar. A terceira verdade escondida, esquecida de um evangelho abandonado. Terceiro lugar, a terceira mensagem fundamental, essencial, ali intrínseca no evangelho, é que não existe, apesar dos pesares, a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Repita comigo: apesar dos pesares, a alegria do Senhor continua sendo nossa força. Amém? No versículo 13, Jesus diz aí, vamos ler aí, quem tem a tradução, diz assim: mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha alegria completa em seus corações. A James King diz assim: que recebam a minha plena felicidade em suas almas. Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha felicidade plena. Deus não quer que você tenha a vida. Ele quer que você tenha a vida abundante. Essa é a diferença entre nós fazermos o que nós gostamos de fazer ou o que o diabo quer que nós façamos, que é dali para baixo e menor e pouco. Deus quer que nós tenhamos tudo isso,
mas que seja pleno. Então, qual o problema de nós termos as coisas em vida? Nenhum. Nenhum. Porque o Senhor também quer que você tenha alegria plena. Não é isso que Neemias fala? Que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E o que é a alegria do Senhor? E aí então algumas pessoas do falso evangelho se perdem, porque eles acham que alegria é pular. E qual o problema de pular? Nenhum. Algumas pessoas acham que alegria é bater palma. Qual o problema de bater palma? Nenhum. Algumas pessoas acham que a alegria do Espírito é sair gritando. Eu brinco sempre, falo que tem pessoas que são avivadas e tem pessoas que não são avivadas, mas são assanhadas. Qual o problema de fazer isso? Nenhum. Uma pessoa perguntou um tempo atrás como que eu via a pessoa cair no Espírito. Eu falei, eu não ando preocupado uma pessoa cair no Espírito. Minha preocupação é a pessoa andar no Espírito, porque a Bíblia está cheia de versículos falando, andai no Espírito. Não há nenhuma referência a isso aí. Mas se a pessoa, problema da pessoa. Mas isso não é alegria. Isso é contentamento. Isso pode ser uma euforia. E não há nenhum problema, Deus não tem problema com isso. Mas a alegria do Senhor é diferente. Porque a alegria do Senhor não está relacionada com a nossa tristeza, com as nossas faltas, com as nossas dores, com as nossas tragédias, com as nossas limitações. A alegria do Senhor é algo indizível, que está dentro da gente, provocada pelo Espírito Santo de Deus, que às vezes a gente chega aqui em cacos, em retalhos, às vezes a gente cruza essa porta e entra e senta, a gente está arrebentado, quebrado, destruídos, angustiados, abatidos, desorientados, confusos, perplexos, desanimados, frustrados, deprimidos, ansiosos, cheio de traumas, cheio de medos, cheio de preocupações. E de repente nós chegamos na presença do Senhor, na casa do Senhor, e nós vivemos a história de Ana, quando ela saiu da presença do Senhor com a promessa do seu filho, e disse que ela comeu, ela bebeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. E é isso que Deus nos proporciona na sua alegria, que não está condicionada ao que somos e o que passamos. A alegria do Senhor é a nossa força, porque apesar dos pesares, nós ainda temos dentro de nós uma energia que nenhuma outra pessoa tem, que é essa alegria do Senhor, que é a nossa força. A filha da Paula deu testemunho aqui, né, de sábado, né? É uma mistura né? Mas ela está convicta que a coisa que ela acredita, ninguém pode tirar isso, é a alegria do Senhor. Às vezes os pregadores aqui, né, os irmãos que pregam aqui, às vezes a gente chega aqui, a gente está assim, eu já preguei certas situações que tipo assim, não havia situação de ficar de pé. Por que faz isso? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus falou para os discípulos, olha, não vai ser fácil não, mas dentro de vocês vai ter algo diferente. E os discípulos perguntaram o quê? Vocês vão ter uma alegria que ninguém tem. E é a alegria do Senhor. Essa alegria que nós chamamos de apesar dos pesares. Que a gente é feliz. Você é feliz, meu irmão? É? Isso aí. Você é feliz? Mas por que num mundo tão triste? Eu tenho um sermão falando como ser feliz no mundo infeliz. Um mundo tão desgraçado, tão miserável. E eu sou da filosofia iluminista. Eu não creio muito no ser humano que vai melhorar muito. Não acredito muito. E o próprio Jesus diz isso, que porventura, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Diz que não, Senhor. Vai ter uns aí, ali, né? Mas esses uns aí são aqueles que entenderam o que é o Evangelho. E os que não entenderem,
os que não entenderem vão ficar na mesma semelhança dos judeus que saíram do Egito. Vão ficar prostrados lá no deserto. Vão ver a terra prometida, sonhar com ela. E não é porque Deus não quer. É porque a gente não consegue. Se uma coisa difícil para Deus, irmãos, é ajudar quem não quer, que não entende. A gente está indo quase para o final. Quarta coisa, a quarta verdade esquecida de um evangelho abandonado. Não existe vida cristã séria fora da palavra. Vamos falar juntos? Não existe vida cristã séria fora da palavra. Essa é a quarta verdade esquecida de um evangelho abandonado. É isso aqui. Não existe vida fora isso aqui. Nós encontramos lá no versículo 17 e 19. 17 e 19. Diz assim: Pai, santifica-os pela tua palavra, pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela palavra. Hoje nós vivemos um tempo de os 10 passos para não sei o quê, né? Tudo que você vai encontrar tem isso aí. E é engraçado que isso também foi para o cristianismo. Tem um monte de livro, respeito, meu amor, de quem vê essas coisas. As 10 leis fundamentais para quem deseja seguir a Jesus. Como expressar o louvor em 5 passos. Existe isso. Existe uma coisa esquecida, abandonada, que chama palavra. O salmista já dizia isso: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não existe outra bússola, não existe outro referencial, não existe outro manual, não existe outra regra de fé e prática que esteja fora da palavra. Nós somos evangélicos, e como evangélicos, nós devemos seguir o evangelho. Por isso somos evangélicos. Se somos evangélicos e precisamos de um manual para nos auxiliar como viver uma vida que agrada a Deus, não há sentido. É a palavra. Foi por isso que Lutero morreu. Pela palavra. Só a palavra. Tem um professor meu de filosofia cristã. Ele dizia assim: o crente que guarda a Bíblia na gaveta vai para o inferno bater palma para o capeta. Não parece muito evangélico, mas ele falava isso. Se você lembra da palavra só quando vem para a igreja, não tem sentido. É ela o nosso referencial. Na escola bíblica nós estamos falando sobre santificação, não é? E a base da santificação qual é? A palavra, onde nós podemos nos libertar de todo o mal, de todo o xingamento, de tudo aquilo que não vem de Deus, de todo o pecado, de toda a imoralidade, todas as coisas que nós percebemos que não vem de Deus, não agrada a Deus. Como vem? Através da palavra. É isto que nos purifica, é esta que nos purifica, é esta que nos santifica. E quando Jesus ora, diz: Pai, santifica-os na verdade. E Jesus vai falar qual é a verdade. Ele diz o quê? A tua palavra é a verdade. E se a gente for falar sobre o que é verdade aqui, dentro da ideia que os próprios judeus tinham, que Jesus tinha e Paulo tinha sobre o que é verdade, que os gregos buscavam desde Tales de Mileto, os primeiros filósofos, até chegar em Jesus, todo mundo queria saber o que é a verdade. A filosofia não explica o que é verdade, ela chega muito próximo do que é verdade. E quando perguntaram para Jesus, provavelmente alguns gnósticos perguntaram o que é verdade, Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o que vocês estão buscando há séculos.
e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E qual é a verdade? Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há outro meio de viver uma vida séria quando nós nos divorciamos da palavra. É a palavra. Temos que viver a palavra, temos que pregar a palavra, e deveríamos cantar a palavra. É a palavra de Deus que nos faz sermos diferentes. Amém? Qual o compromisso que você tem com a palavra? E para a gente terminar, a quinta verdade esquecida de um evangelho abandonado é que somos embaixadores, representantes, portadores de Deus. Repita comigo: nós somos embaixadores, representantes e portadores de Deus. A gente é portador de Deus. John Wesley, né? Quem já leu a biografia de John Wesley, os sermões de Wesley. Wesley tinha esse apelido, portador de Deus. Que dizia o quê? Que as pessoas diziam: onde Wesley está, Deus estava. Ele era chamado de portador de Deus, o apelido dele. Muita responsabilidade, não é, irmãos? Ele era o portador de Deus. E olha o que Jesus diz no versículo 21 e 23. 21, 23 e 26, só para a gente terminar. Vamos lá? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está falando sobre unidade da igreja. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É muito bom estar no templo, amém, irmãos? Amém? Mas tem uma coisa melhor do que estar aqui. Estar no templo é ser o templo. É muito bom estar na presença de Deus, mas tem uma coisa melhor: é ser a presença de Deus. É muito bom palavrear e cantarolar sobre o altar, mas é muito importante sermos o altar. E o que Jesus está dizendo para o Pai, e está dizendo para os discípulos, está dizendo assim para eles: eu vou para o Pai, mas agora eu preciso de um representante aqui. E esse representante aqui, ou esses representantes são vocês. Vocês estavam em mim, comigo. Agora, Pai, eu quero que o Senhor esteja neles. Nós deveríamos ser chamados também assim. No meu tempo de crente, sem ser piegas e saudosista, a gente era chamado de os Bíblias. Quem pegou esse tempo aí? Então a gente era chamado de os Bíblias. Então, punha a Bíblia no braço assim, a gente tinha com a Bíblia assim, umas Bíblias João Ferreira de Almeida, as primeiras umas traduções horríveis de João Ferreira de Almeida, das péssimas traduções do Almeida. Ia lá querendo saber, era a Bíblia, a gente ia ali e tal. E eu ia com minha mãe e minhas irmãs. Nós saímos do Jardim Oiti, o pastor Jonassi conhece, lá do Jardim Oiti, na frente do Clube dos Médicos. A gente ia até lá perto da Igreja Batista, da Rua 4. É bem longe, né? Bem longe. A gente ia todo culto, quarta à noite. A gente ia domingo de manhã, domingo à noite. Ele não sabia como voltava, a gente ia a pé. Então ia minha mãe na frente, eu, primogênito, ali atrás dela. Aí vinha Diane, a Deusária, a Degiane e a Deliane. Eu tinha eu batizei com 10 anos, uma coisa assim. Então, quando ia para a igreja, domingo de manhã, parecia aquele marrequinho. Sabe aqueles marrecos em lago? Aquela fileirinha, se o carro pegasse um, pegava todos. Que era um livramento, morria todo mundo. E a gente ia para a igreja. Só que a gente vai crescendo. Então chegava na escola ou na rua, alguém me via com Bíblia na mão, alguma coisa assim.
já com 12, 13, 14, eu já não era mais assim. Eu tinha orgulho de ser portador da palavra e de Deus. Mas aos 13, 14, eu estive afastado da igreja. Eu era jogador, não sei se os irmãos sabem. Eu cheguei a assinar com São Paulo, pra você ter uma ideia. E a desgraçaiada da vida, os projetos de Deus não era para minha vida. Eu tinha vergonha. Então eu fazia o quê? Minha mãe, Diane, Deusara, Degiane, Deliane, 200 metros de Océlio. Eu ia lá atrás. Com Bíblia? Não, eu dava para minha mãe levar minha Bíblia. Fiz isso muito tempo. Porque naquela idade eu achava que era vergonhoso por ser um portador da palavra, ser um portador de Deus. Ter Cristo aqui, como Jesus disse, eu neles esteja, já não era bom para mim. Eu não era um crente muito legal na escola, eu era meio bagunceiro. E um dia eu estava na igreja, último banco, o pastor estava pregando, eu estava falando sobre quem ia fazer o gol, não estava dando a mínima que o pastor falava. Era um moleque. Ao meu lado, quando eu olho, a minha professora, a que mais eu fazia provocações e bagunçava e fazia piada. Quando ela olha para mim, ela fala: você é crente? Eu falei: meu Deus. Eu falei outra coisa, mas eu falei: meu Deus, acabou minha vida. Bom, passa-se, aí vai para a escola. Aí começa todo mundo bagunçando, e eu sou todo mundo, conforme minha mãe falou. Comecei a brincar também, fazer uma bagunça, tal. Ela só assim, lá no fundo, né? Crentinho, hein? Aí todo mundo: você é crente? Eu não, eu vou com minha mãe. Não era mais interessante. E eu fiquei 14, 15, 16 anos totalmente longe de Deus. Não queria ser mais o portador de Deus. Não queria que Ele estivesse em mim. Eu estava lá todo domingo, porque se eu não fosse, eu apanhava. Não era nem minha mãe, é meu pai. Ele não ia. Se você não fosse, vai ficar comigo aqui? Eu já estava pronto para ir para a igreja. Pelo menos isso prestou. Eu não abro mão de ser portador de Deus. E eu queria que você não abrisse mão onde você estiver. Não tenha vergonha. Você é crente? Sou sim. Você é evangélico? Também. Eu sou portador de Deus. Eu sou representante do Senhor. Ele esteve comigo e agora eu estou nele. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Vivo com ele, por ele, para ele. Ah, mas não tem sentido tal. Para você não tem, para mim tem. E eu não abro mão da presença do meu Deus por absolutamente nada nessa vida. E eu quero que você seja assim também, em nome de Jesus. Amém? Essas são as verdades esquecidas de um evangelho abandonado. Que nós não abandonemos esse evangelho e que nós não esqueçamos o que Jesus falou sobre o que verdadeiramente é o evangelho.